7 graves efeitos de não dormir o suficiente. A falta de sono pode fazer com que aumentem os níveis de hormônios que regulam o apetite e com que seja mais difícil obter uma sensação de saciedade, o que pode ocasionar o ganho de peso. Sabemos que, quando não dormimos bem, nos sentimos cansados, lentos e com dificuldade de concentração no dia seguinte. Também costumamos observar uma queda significativa na nossa produtividade. Entretanto, não dormir o suficiente pode causar vários outros efeitos em nosso organismo que podem prejudicar seriamente a nossa saúde. Não dormir o suficiente apenas uma noite não vai causar grandes mudanças, mas estudos mostram que 7 dias seguidos dormindo pouco, cerca de 6 horas ou menos de sono, já podem desencadear mudanças genéticas que aumentam o risco do desenvolvimento de algumas doenças. A seguir, vamos falar sobre 7 dos principais efeitos negativos que podem ser causados por não dormir o suficiente. Para evitá-los, tente dormir entre 7 e 9 horas por noite, e se não conseguir dormir bem em um dia, compense no dia seguinte sempre que possível, ou então nos finais de semana. Os perigos de não dormir o suficiente. 1. Aumento do risco de sofrer um derrame. O risco de derrame está associado a fatores genéticos e à obesidade, mas também pode ser influenciado pela falta de sono. Um estudo recente mostrou que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite regularmente possuem um risco 4 vezes maior de sofrer com os sintomas de um derrame. Isso provavelmente ocorre porque dormir pouco pode aumentar a pressão sanguínea e contribuir para a obesidade, 2 fatores de risco para o derrame. 2. Aumento do risco de diabetes. A falta de sono pode ser um dos fatores determinantes para o risco de desenvolver o diabetes do tipo 2. Isso ocorre porque esta condição aumenta a resistência à insulina, fazendo com que o organismo não consiga usá-la de forma adequada. Além disso, quando estamos cansados e com sono, temos uma tendência a comer mais, principalmente alimentos ricos em açúcar, que podem aumentar seus níveis no sangue. 3. Aumenta o risco de doenças cardíacas. O sono possui um papel crucial na habilidade do organismo de reparar e curar as artérias e o coração. Com isso, as noites mal dormidas aumentam o risco de desenvolvermos doenças cardiovasculares crônicas, já que podem ser produzidos mais hormônios e substâncias químicas, que levam ao aumento da pressão arterial. Um estudo observou, inclusive, que no caso de pessoas que sofrem com a hipertensão, uma noite sem dormir o suficiente pode causar um aumento relevante na pressão durante todo o dia seguinte. 4. Pode levar à obesidade. Foram encontradas evidências de que a falta de sono pode causar alterações hormonais que influenciam nossas escolhas alimentares, podendo nos direcionar no caminho do sobrepeso e da obesidade. Dormir 6 horas ou menos por noite aumenta a produção do hormônio grelina, que é responsável pela nossa sensação de fome, e diminui a produção de leptina, o hormônio da saciedade. Com mais fome, e nos sentindo menos satisfeitos, temos uma tendência muito maior a comer mais e ganhar peso com o tempo. 5. Reduz os níveis de imunidade. Quando estamos dormindo, o sistema imunológico produz anticorpos, que protegem nosso organismo e lutam contra infecções, vírus e bactérias. Dessa forma, se dormirmos mal, não daremos ao corpo a chance de se fortalecer, e ficaremos mais suscetíveis a sofrer com este tipo de problema. Também teremos menos energia para nos recuperarmos quando efetivamente contrairmos alguma doença. 6. Aumenta o risco de câncer. Alguns estudos vêm investigando a relação entre o câncer e o sono.
foram encontradas evidências de que não dormir o suficiente pode aumentar o risco de alguns tipos desta terrível doença, como o câncer coloretal, já que os pólipos costumam aparecer com mais frequência em pessoas que dormem menos de 6 horas por noite regularmente. Também foram encontradas possíveis associações da falta de sono com o risco de desenvolvimento do câncer de mama. 7. Reduz a longevidade. Pode até parecer um pouco radical, mas um estudo relacionando a mortalidade e as horas de sono dormidas por noite identificou que, em média, pessoas que dormem pouco, menos de 6 horas por dia, costumam morrer antes do que quem dorme cerca de 7 horas por noite, independentemente de qual for a causa. Este último efeito devastador provavelmente está muito relacionado com o fato de que a falta de sono aumenta o risco de diversas doenças e pode causar todos os efeitos terríveis que listamos anteriormente. Por isso, a partir de hoje, dedique um esforço extra para dormir bem durante a noite, já que estas horas extras de sono podem ser fundamentais para sua saúde e bem-estar físico e mental.